Então eu queria dar boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui no Senado Federal, na frente da presidência do Senado, lançando essa carta, né? Nós, como senadores, estamos apoiando, eu, senador Lazier, senador Stevenson Valentim, uma carta pela liberdade, pela democracia e pelo Estado de Direito no Brasil. Hoje, não por acaso, o Dia da Democracia no Brasil, dia 25 de outubro. E essa carta ela tem uma simbologia muito forte, porque tem como signatários não apenas o Procurador Regional da República, Guilherme Shelby, tem também o advogado e desembargador eleitoral Jackson Domênico, tem juiz federal também, doutor Antônio Cláudio Macedo, tem ex-juiz de direito, doutor Rafael Vasconcelos, e advogado Felipe Baima. E o que a gente está vivendo no Brasil hoje é algo que nos deixa um pouco preocupados, né? Quando a gente estava até conversando aqui há pouco nos bastidores, e as pessoas estão até com medo de pensar, não é nem de falar, né? Porque, inclusive, nós sabemos como parlamentares que nós somos cidadãos, mas ainda tem um artigo, que é o 53, que confere a senadores e deputados algo um pouco a mais, né? Que é a imunidade na questão dos votos, das palavras e opiniões. E a gente não está vendo isso acontecer no Brasil, e esse silêncio nos preocupa. Eu mesmo tive, semana passada, um vídeo, uma entrevista que eu concedi a um grande veículo de comunicação do Brasil, onde eu fui censurado, né? Derrubaram a entrevista, me deram uma punição por 7 dias, o Senado não fez nada, a casa que eu sirvo, né? Através do Senado eu sirvo ao povo brasileiro, especialmente ao do meu estado, e simplesmente não tivemos absolutamente nada. Veículos de comunicação que todos vocês sabem, né? Vou falar alguns aqui, a Jovem Pan é um deles, você tem também a Revista Oeste, o Brasil Paralelo, que é uma plataforma, censurados. A Gazeta do Povo, está me lembrando o senador Lazier, censurados. Onde é que nós vamos parar? E o interessante disso tudo, quer dizer, o deplorável disso tudo, é que ainda a gente consegue perceber uma tendência política nessa censura, né? Que são veículos independentes, mas que tem uma pegada de ouvir os dois lados, inclusive conservadores, porque ouve os dois lados. Eu não sou jornalista, mas eu posso dizer que tentei ser jornalista, porque eu acho que é uma missão muito bonita de vocês, da imprensa brasileira. Eu não consegui me formar ainda, mas eu aprendi no jornalismo que você tem que ouvir os dois lados, buscar o contraponto. E o contraponto está sendo censurado. O meu caso é um caso clássico disso, de uma entrevista num veículo independente desse que me ouviu, e eu sou conservador. Então, o Senado não fez nenhuma nota de desagravo, de repúdio, absolutamente nada sobre esse avanço antidemocrático que a gente está vendo das nossas cortes superiores. Hoje, o grande censor do Brasil, que diz que tipo de documentário pode ir para o ar, que diz que palavras podem ser ditas ou não ser ditas sobre um ex-presidente da República condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro e citado, tendo seu nome citado em centenas de delações premiadas, você não pode falar e você fica medindo palavras. Ainda bem que a gente está aqui no Senado e ontem fizemos uma audiência pública sobre fatos que estão sendo abafados
pelas cortes superiores, proibidos de falar, como uma senadora da República, colega minha, colega dele, que é a senadora Mara Gabrilli, que fez uma denúncia gravíssima, que isso era para estar manchete em todo lugar do Brasil, a denúncia dela. Por que não? É uma senadora da República por São Paulo, o maior estado do Brasil, mais populoso. Uma senadora da República que foi candidata a vice-presidente, agora nas eleições. E ela fez uma denúncia gravíssima de que o ex-presidente da República teria pago 12 milhões pelo silêncio para não ser envolvido no caso Celso Daniel, do assassinato. Então, se não pode falar de PCC, desse caso do Celso Daniel, PT, que foi o Marcos Valério que denunciou, que está na revista Veja, outro veículo de comunicação grande do Brasil, você não pode falar uma série de outros assuntos que tocam em pontos sensíveis, especialmente de um lado, apenas de um lado, né? Então, essa carta chega numa boa hora. O senador Lazier vai fazer uma referência no plenário do Senado Federal, ele que é jornalista, e nós temos também uma jornalista assinando aqui, que é simbólico, né? Uma jornalista que assina, que é a Camila Cortez, né? Então, é uma carta que fica para o registro da história, e eu quero dar espaço aqui para os seus idealizadores e também para os colegas senadores se manifestarem. Obrigado. Olha, prezado senador Girão, senhores juristas, jornalistas, um ato como este agora precisa se multiplicar. Atos como cartas, como manifestações públicas, como manifestações parlamentares, para mostrarmos que nós estamos reagindo a esse verdadeiro estado de exceção que estamos vivendo no Brasil, e surpreendentemente por parte de uma instituição que deveria zelar pelo cumprimento, pela observância da nossa Carta Magna. O Supremo Tribunal Federal e sua atual linha auxiliar, que é o Superior Tribunal Eleitoral. Nós estamos vendo já há bastante tempo uma precipitação de fatos de causar perplexidade pelo arbítrio, pela violação de inúmeros dispositivos constitucionais. É o artigo 5º sobre a liberdade de pensamento e de expressão, é o artigo 129 da Constituição, sobre as prerrogativas do Ministério Público, que vem sendo ignorado, é o artigo 220, sobre a total liberdade da imprensa, etc. Tudo isso vem sendo atropelado pela Suprema Corte, por determinados ministros que hoje defendem uma ideologia. Hoje nós não temos um Supremo Tribunal Federal isento, imparcial, respeitado. Nós temos um Supremo Tribunal Federal aparelhado por uma ideologia política ou por conveniências, razão porque tenho inclusive aqui no Senado uma proposta de emenda constitucional desde 2015, no sentido de mudar-se o critério de indicação dos ministros da Suprema Corte, porque eles se tornam dependentes, agradecidos, ou então numa linha ideológica de quem os indicou. Até hoje não conseguimos dar andamento nesta PEC. Mas a verdade é que os últimos acontecimentos vêm se precipitando, ora censurando uma emissora de rádio tradicional, destemida como é a Jovem Pan, a Tribuna do Povo lá de Curitiba, o jornal... Gazeta do Povo? Não, esse outro. Revista Oeste? A Revista Oeste, enfim. E isto está avançando.
daqui a pouco atinge a todos os senhores que estão aqui representando a imprensa, que terão cerceadas as suas liberdades de noticiar e de criticar. Porque muitos dos nossos colegas, e falo aqui também como jornalista que fui por décadas, já vem sofrendo estas exorbitâncias do Poder Judiciário. E o pior de tudo é que o nosso Senado Federal se mantém inerte, omisso, como se nada estivesse acontecendo. Daqui a pouco eu vou para a tribuna verberar sobre isso, sobre essa inércia do Senado Federal. E os pedidos de impeachment daqueles que ferem a Constituição não andam, vão todos para a gaveta, sem ao menos ter uma instrução normal pelo rito que estabelece a Lei 1075 de 1950. Enfim, senhores, eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade. O que eu estou dizendo aqui é do conhecimento de todos, ainda mais dos senhores jornalistas, parlamentares e, sobretudo, os juristas que aqui estão, sabem sobejamente disso que está acontecendo. Agora, o que não pode acontecer é que continuemos alienados, equidistantes, como se nada estivesse acontecendo. E é por isso que digo o que disse na abertura. Atos como este devem se disseminar e verberarmos cada vez mais forte contra o estado de coisas que estamos vivendo. É que, resumidamente, senador Girão, é o que eu gostaria de dizer e disse. Obrigado. Obrigado. Ótimo. Pode ser 1 minuto. Prometo ser breve, mas com todos os cuidados possíveis para tudo que for sair da minha boca e do meu pensamento não venha a ser punição para mim hoje. E olha que, incumbido dessa missão de parlamentar pelo Estado do Rio Grande do Norte, sinto esse medo. Então vou falar especialmente para você que está atrás dessa câmera, para você jornalista, para você que está assistindo, para você que trabalha com isso. É uma prisão invisível, é uma prisão que aprisiona e sufoca a nossa fala. Um dia como hoje, esse dia especial, o Dia da Democracia, ela não tem ideologia e não tem lados. Para cada brasileiro que, enquanto precisa se manifestar dentro do seu pensamento, mesmo com os limites, a qual já foi dito, dentro do arcabouço de lei, não há limite maior do que a gente está assistindo hoje, imposto por um judiciário que cala, até mesmo hoje, parte da imprensa. Amanhã pode ser os senhores que estão me filmando agora, que estão fotografando agora. Essa ameaça precisa ser paralisada, precisa ser sanada, corrigida. E o único espaço democrático, constitucional, onde há uma previsão, se chama Senado Federal. Entrei com essa esperança e acredito que com essa nova legislatura, com essa mudança parlamentar que vem, a gente consiga devolver esse equilíbrio, essa harmonia para o povo brasileiro. Que a gente consiga viver sem ter esse sufoco na voz de expressar um pensamento, de expressar um sentimento, de expressar uma ideia. Que essas ideias não fiquem tão abafadas e que não passem para as atitudes, para as ações violentas, que possivelmente possa isso acontecer quando as pessoas se vivem enclausuladas. Não dá para viver no sistema hoje democrático, a qual se divide em duas ideologias, a qual proíbe uma ou da outra de se manifestar. E no meio delas todas estão eu, você jornalista, você cidadão, todas as pessoas que precisam e sentem falta de falar livremente o que pensa e o que sente. Então vamos viver com alívio de uma liberdade definitivamente praticável nesse país. Que a gente coloque um ponto final e um equilíbrio entre os poderes e justamente que se aplique o que deveria ser constitucional. Obrigado. Boa tarde. Sou Jackson de Domênico, um dos subscritores da carta, juntamente com Felipe Baima, advogado, com Rafael Vasconcelos, procurador público, ex-juiz, também o juiz federal Antônio Cláudio, Guilherme Shelby, procurador regional da República, Camila Cortez, jornalista, o senador Girão, que acolheu de pronto a nossa iniciativa. E hoje, Dia da Democracia, estamos aqui para falar da Carta da Liberdade, da Democracia e do Estado de Direito.
preocupados, nós, advogados, juristas, jornalistas, cidadãos de bem, como mencionou tão bem o senador na sua fala, sua preocupação, seu medo, alguém investido de autoridade, como os senadores aqui presentes, investido do foro privilegiado, estão preocupados? Imagina você, cidadão brasileiro, que está na sua casa, que está aqui comigo agora nesse momento, se não está preocupado, sobretudo os jornalistas. Então nós, identificando essa preocupação, né, Felipe Baiman, chegamos à conclusão que precisávamos trazer a Casa Maior, essa Casa Alta da República, ao Senado Federal, esse entendimento que nós precisamos trabalhar pela liberdade, pela democracia, pelo Estado democrático de direito. E aqueles que deveriam defender a nossa Constituição estão sendo os primeiros a violentá-la, a atacar a nossa Constituição, a atacar o âmago do Estado democrático de direito, que é a liberdade de opinião. Nós conhecemos alguns países, Cuba, Venezuela, China, etc., que o jornalismo ele é único. Ou seja, não há o pensamento como nós temos aqui. E imbuídos desse princípio democrático de podermos expressar, verbalizar, opinar, termos ideias, termos liberdades de crença, de convicção, é que nós fizemos essa carta e queremos convidar você a assinar conosco. Essa carta estará disponível no site cartaalsenado.com.br. Vou repetir, cartaalsenado.com.br. Você pode assinar essa carta e estar junto conosco nesse mesmo espírito que o senador Girão se dispôs, que o senador Lazier do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, se dispuseram a fazer essa diferença. E como eu disse, aqueles que deveriam preservar a nossa Constituição estão violando, e outros que deveriam agir estão omissos. Mas nós temos ainda esperança pelos senadores aqui mencionados, e que daqui a pouco ou logo mais teremos menções também no Senado da República, na República Federativa do Brasil, teremos as menções a respeito dessa carta e do desejo que nós temos que todos nós possamos nos associar. E as associações, as instituições que não se manifestaram e que acreditam no Estado democrático de direito, nós queremos fazer um clamor para que se manifestem. É melhor falarmos agora do que ficarmos calados para sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.